Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa a minha voz, é um pouco fanha e de taquara rachada, mas é o que eu tenho para hoje, né? Bom, hoje eu queria aproveitar esse primeira segunda para Enem para falar rapidinho sobre uma coisa que é extremamente importante você saber antes de fazer a prova, que é justamente você saber montar circuito. Então, a montagem de circuito, ela é uma das coisas que o Enem ele cobra muito mais do que você resolver o próprio circuito. Interessante, não? Então ele prefere que você saiba qual é aquele elemento, onde você coloca o voltímetro, onde você coloca o amperímetro, que vai medir a corrente, e assim por diante. Então, para a gente começar, eu vou dividir essa aula em duas partes, que é, primeiro, a gente pegar um circuito real e fazer a montagem dele usando os elementos do circuito como a gente conhece, e depois eu vou sugerir um circuito, que seria a segunda parte, um simulador, que seria o simulador do PET Colorado, e aí a gente vai resolver e confrontar os valores que a gente obteve com os valores que o PET está fornecendo para a gente. Vamos embora? Então, olha, eu queria que você olhasse nesse primeiro momento esse vídeo aqui, olha. Vou inverter minha tela. Olha só, eu tenho um circuito aqui, olha, composto por vários elementos. Dentro desses elementos, né, por enquanto o circuito está desligado. E a partir de um determinado momento, eu vou ligar esse circuito. Essa aqui é a chavinha, no caso de liga e desliga. E aí ligou, a gente tem um gerador aqui funcionando, um amperímetro no meio do caminho, a bateria e o voltímetro ligado na bateria. Então, como é que eu represento isso e como é que eu coloco isso no meu circuito? Então, eu vou parar o vídeo aqui para a gente poder discutir isso rapidinho. Então, olha, eu vou mudar aqui o vídeo, eu vou colocar a minha tela cheia, tem a minha tela de circuitos aqui. Ó. Então, primeiro passo, vamos identificar, vamos identificar aqui, olha, o que que é cada elemento. Então, o primeiro passo aqui, olha, esse cara aqui, olha, é minha bateria, é o meu gerador. E aí, como é que você representa um gerador? Geralmente, no Enem, ele não fica preocupado em colocar resistência interna no gerador. Então, o que que a gente faz? A gente vai colocar os terminais no gerador. No caso aqui, olha, positivo, negativo, o cátodo e o ânodo. Lembrando que esse símbolo ele está muito correlacionado à ideia de pilhas que você vê lá na parte de eletroquímica. Desculpa. E aí, olha, qual que é o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica é do negativo para o positivo. Dito isso, a gente vai justamente agora identificar desculpa, outros elementos. Esse cara aqui, olha, que está girando, embaixo dele tem um motor elétrico. Um motor elétrico nada mais é do que um receptor. Receptor. Se ele é um receptor, o símbolo dele vai ser muito parecido com o do gerador. Vou tirar resistência interna, no caso dele também, para facilitar um pouquinho. Só que o sentido da corrente, ele é invertido. Bom, e esses outros elementos? Bom, primeira coisa, que a gente tem uma chave, vamos colocar aqui. Essa aqui é uma chave liga-desliga. E o símbolo dela geralmente é esse daqui, ó, que é um tracinho e um outro tracinho aberto. Bom, esse cara aqui, olha, é o meu amperímetro. Então, vou colocar aqui, olha, amperímetro. E eu vou representar o símbolo dele
pela letra A. Esse cara aqui, que é um multímetro, mas eu estou usando ele como voltímetro, ele vai ser justamente o meu voltímetro que está conectado, no caso, desculpa, a minha bateria. Vou colocar assim, ó, um V aqui, ó. E aí vem a pergunta, como que eu acoplo esses elementos aqui, ó? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a montagem. Percebe que esse caminho aqui, ó, vamos colocar numa outra cor. Ele, olha, ele tem uma bateria ligada à chave, ligada a um amperímetro, ligada ao gerador. Ele volta para a bateria. Então, eu vou colocar assim, ó. Primeiro, vou colocar assim, bateria. O que que é a bateria? É o gerador. Então, eu vou colocar o símbolo do gerador aqui, ó. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar o cátodo e o ânodo. Aqui não está claro, no caso, o sinal, né, do cátodo do ânodo aqui na bateria. E aí o que que a gente vai fazer? Vai orientar a corrente para dizer que é uma bateria. Então, vou colocar, no caso, a corrente para cima. E aí vamos seguindo. Vou colocar aqui, olha, vamos estender um pouquinho mais esses conectores aqui. Vou colocar em sequência a chave. Então, eu vou escrever aqui, ó, que tem a minha chave. E aí vou continuar aqui, ó, colocando o amperímetro que está em sequência. Aí você fala, ué, mas o amperímetro ele não é colocado lateral? Não. O amperímetro ele tem que ser colocado no caminho. Ele tem uma resistência baixíssima, justamente para ele pegar um pedacinho só dessa corrente e medir, né, para ele não interferir. Quer dizer, ele tem uma resistência baixíssima para não interferir no circuito. Seguindo. Então, aqui vai ser justamente o meu receptor. E aí a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Primeiro, como é que está caminhando a minha corrente? De baixo para cima, ele chega aqui. E aí, como é que tem que estar justamente a orientação do receptor aqui, ó? O terminal negativo tem que vir primeiro. Vamos conferir aqui, ó. Peraí, eu estou viajando aqui. Troquei as informações, né? Então, o terminal positivo tem que vir primeiro. E o terminal negativo tem que vir depois. Positivo, negativo. Vamos colocar o nome das coisas aqui, né? Amperímetro. E aqui, olha, vai ser justamente o meu receptor, que no caso aqui é o motor elétrico. E aí vem o ponto aqui, ó. Então, meu circuito é isso daqui, é o que está faltando? O voltímetro. E aí você tem que prestar muita atenção, porque o voltímetro, ele é... Desculpa, gente. Ele é sempre ligado em paralelo com aquilo que eu quero medir a tensão. Por quê? A resistência dele é muito alta. Então ele não deixa passar uma corrente muito alta, que ele não rouba, ele não drena uma corrente muito alta do circuito, porque ele só quer um pedacinho para ele justamente conseguir medir a tensão. Então esse cara aqui é o meu voltímetro. E aí eu chamo a atenção, olha, o amperímetro ele é colocado no caminho do circuito. O voltímetro ele é colocado sempre paralelo àquilo que eu quero medir. Então, pessoal, num primeiro momento, o que eu queria fazer de análise com vocês era justamente isso. Era justamente fazer essa medida. Ah, não tem como.
Então, pessoal, a gente pegou um circuito real e montou, no caso, um circuito como a gente tem que representar, né? Então, só abrindo aqui rapidinho, ó, vou inverter a minha tela. Desculpa de novo, a garganta não está legal. Então, pegamos um circuito real e transformamos numa representação esquemática aqui, ó. Vocês estão percebendo que eu não estou colocando nem resistência interna e nem resistência interna no motor, nem na bateria, porque eu vejo que o Enem ele não cobra muito isso. E ele dá uma prioridade muito grande para você dizer aonde está esse amperímetro e aonde está justamente esse voltímetro. E aí vem o ponto, ó. Vamos para a nossa segunda fase. E se a gente tivesse que calcular alguma coisa? Então eu vou aproveitar e vou justamente no circuito do PET. Bom, esse aqui é um simulador excelente que dá, inclusive, para você resolver questões, né? E ver o que acontece. Então aqui eu tenho justamente uma bateria, duas lâmpadas e uma lâmpada ligada em paralelo, no caso, com o resistor, e aqui o meu amperímetro justamente acompanhando essa segunda lâmpada, e um voltímetro, que está escrito aqui, atenção, ligado nessa lâmpada aqui. Então, o meu primeiro passo vai ser justamente pegar esse cara aqui e representar formalmente, utilizando as regrinhas de circuito. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui no Paint. Vou usar o Paint só para fazer um corte aqui. Está muito grande a figura aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Tem os valores tabelados aqui. Vamos lá. Então, esse aqui é o meu circuito. Perfeito? E aí vem o ponto aqui, ó. Como é que eu... Desculpa. Como que eu represento formalmente esse circuito no caso? Então, vou colocar aqui, ó, o símbolo de bateria. Vou colocar tudo aqui do lado, tá? Porque eu acho mais prático. O símbolo de uma bateria. Lembrando que essa bateria é sem resistência interna. Menos. Mas eu não vou me preocupar em colocar resistência interna aqui. Ó, terminal positivo eu sei que é positivo, porque aqui o polo positivo está aqui. E aí vou subindo, vou colocar o símbolo de chave aqui. E aí, como eu tenho uma lâmpada, a lâmpada pode ser entendida como um resistor. Ou a gente pode colocar outro símbolo também, que é isso aqui, ó. Pode ser isso. Mas eu vou priorizar por representar isso por um resistor. E aí vou continuar aqui. Vou colocar aqui logo em sequência outro símbolo aqui, ó. Se a lâmpada é um resistor e aqui eu tenho um resistor, esses dois caras estão em paralelo. Então, eu vou colocar aqui, olha, um resistor em paralelo, com outro resistor. Fechei o circuito aqui, né? E aí tem um detalhe aqui, olha, tem um amperímetro em algum lugar. Então, eu posso colocar aqui, como eu estou medindo a amperagem aqui no caso da lâmpada, o amperímetro aqui no meio desse caminho. Eu vou colocar o A, vou fechar aqui, ó, que está representado por esse cara aqui. E aí eu vou seguir. Uma vez que eu seguir, eu vou fechar o meu circuito aqui, olha, que não tem mais nenhum elemento. E aí vale uma atenção especial aqui para essa lâmpada, que é esse resistor aqui, olha. Esse cara aqui, olha. Então, o que está acontecendo? Tem um voltímetro ligado nele. Então, eu quero saber qual que é a tensão nessa lâmpada. Eu vou colocar um V aqui, ó. E aí eu coloco os valores, né? Esse cara aqui tem 9 volts. Esse cara aqui, olha, tem 10 ohms. Esse cara aqui, olha, tem 10 ohms. Essa lâmpada aqui, olha, tem 10 ohms. Ah,
E tem mais alguma coisa aqui? Não, não. Aí você fala assim, olha, ainda estou com dúvida para identificar o que que é cada coisa. Então vamos colocar aqui, olha, o que que é a pilha? É o gerador. Vamos colocar aqui, gerador. O que que é esse cara aqui, olha? É essa lâmpada. Vou até colocar aqui L1. L1, que é a lâmpada de número 1. Esse cara aqui é o resistor. Então vou colocar aqui, olha, resistor. E esse cara aqui, olha, é a lâmpada 2. Que eu vou chamar de L2. O A é o amperímetro. E no caso, esse V aqui, olha, é o meu voltímetro. E aí vem o ponto, pessoal. Primeira coisa, para onde que vai estar essa corrente? Eu vou representar essa correntezinha aqui, olha, de vermelho. Para onde que vai estar? Com o gerador, a corrente passa do negativo para o positivo. Então a corrente vai estar, corrente é convencional, tá? Não é a real. Ela vai estar circulando assim, olha. Vou continuar aqui. Então essa corrente I, que vai estar circulando por aqui, ela vai estar nesse sentido. E aí, será que é verdade? A gente vai testar depois é, com o simulador. Primeiro passo aqui, olha. Como que eu sei qual é o valor dessa corrente? Bom, uma dica é você resolver, esquecer o amperímetro e o voltímetro, resolver um sistema de resistências em paralelo e entender o seguinte, olha, o gerador é a tensão que está alimentando esses resistores. Então, automaticamente, o que, que vai acontecer? A minha corrente vai ser dada justamente pela combinação desses três resistores, né, que são alimentados por essa tensão. Então, o que, que eu faço aqui? Ó? Vamos colocar assim, como se eu fosse purista, né, e fosse resolver a resistência equivalente desses resistores aqui, ó. Esquecendo o amperímetro, o voltímetro e assim por diante. Então, vou colocar aqui, ó, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. E aí vem o ponto. Primeira coisa que eu resolvo aqui, olha, é essa resistência em paralelo. Então, existe um acoplamento aqui de resistências em paralelo. Como que eu resolvo isso? E aí vem a dica, pessoal. Resistores iguais, o que, que eu vou fazer? Para achar a resistência equivalente, eu vou pegar o valor do resistor e dividir pela quantidade de resistores, no caso aqui 2. Isso só vale para resistores iguais, tá? Então aqui vai ficar 5 ohms. E aí vem a segunda parte aqui, ó. Eu tenho então um resistor de 10 ohms ligado nesse equivalente de 5 ohms. Só que agora as resistências estão em série. Se as resistências estão em série, então a resistência equivalente vai ser dada pela soma dos dois aqui, olha. Então, o que, que vai acontecer? Vai ficar resistência equivalente, vou colocar uma linha só para diferenciar, vai ser o meu 10 mais o meu 5, que vai ser igual a 15 ohms. E aí, o que, que vai acontecer? Bom, se eu sei que a bateria alimenta esse cara aqui, olha, posso usar a lei de Ohm, o igual a RI. Quero achar aquela corrente que está circulando por ali. Então, aqui vai ficar I igual a U por R. Lembrando que essa é a primeira lei de Ohm, tá, pessoal? Primeira lei. Existe a segunda lei, que é a lei geométrica.
Então, o que, que vai acontecer? Aqui vai ficar 9 dividido por 15. Opa, 9 por 15 vai dar quanto? Aqui, olha. Simplifico por 3, vai ficar 3. Vai ficar 5. 5 sobre 6 vai ficar 0,6 amperes. Então, ele está dizendo que essa corrente que está passando por aqui, que é esse I, ele vai ter um valor de 0,6 amperes. Mas aí que vem o pepino, né? Vamos dizer assim. Essa corrente de 0,6 amperes, quando ela chega aqui, ela se subdivide. E aí o que, que vai acontecer? Os dois resistores são iguais, então a dificuldade é a mesma. Então, automaticamente, eu não preciso me preocupar em fazer conta aqui, ó. A corrente que vai para cá vai ser a mesma que vai para cá. Os valores são iguais. Então, vai se dividir por 2. É como se fosse um rio que se divide a água em duas partes iguais. Então, aqui vai ficar 0,3 amperes aqui, olha. Então, eu já tenho a resposta justamente daquilo que é medido pelo amperímetro aqui, ó. Então, o amperímetro vai medir uma corrente de 0,3 amperes. E aí vem a dificuldade, que é qual é o valor da tensão aqui. Posso até colocar aqui direitinho, tá, pessoal? Vamos colocar aqui o valor de I vai ser igual a 0,6 amperes. O I medido pelo amperímetro é 0,3 amperes. E qual que vai ser a tensão no resistor? Vamos colocar assim, ó. Ou melhor, a tensão no voltímetro, que ele está medindo justamente a tensão nesse resistor. Simples, usa a lei de Ohm de novo. Pego a resistência daquele resistor, né? E multiplico pela corrente que passa naquele resistor. Então, aqui vai ficar 10 vezes 0,3, que vai ser igual a 3 volts aqui. Então, aqui, só para colocar aqui, são esses valores que vão ser medidos aqui, ó. No caso, a corrente não vai ser medida, mas ela vai estar por aqui. Mas nesse cara aqui é 0,3 e nesse cara aqui é 3 volts. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma checada. Vamos lá no simulador. Vamos ligar? Olha só. Olha só que interessante aqui, ó. 0,30 amperes é a corrente que está passando por essa lâmpada aqui, ou seja, que eu estou medindo aqui no amperímetro. E a tensão de 3 volts é justamente a tensão ao qual está associada a essa lâmpada aqui. Vamos dar uma checada aqui de novo. Então, aqui, olha, de novo, certinho, tá? Ah, mas como é que eu sei que a corrente aqui é 0,6? Vamos lá, pessoal. Coloca um perímetro aqui. Olha que bonito. Então, olha, funciona. Tudo que você aprende em circuitos funciona. Você pode simular aqui muito bem com o PET. E aí você fazer esse efeito Tomé, que eu vou chamar assim, né? Que é você ver para crer, tá? Então, reforçando, qual que é o objetivo dessa aula? Desculpa a minha voz de novo. É mostrar para você que é importante você saber o que, que é cada elemento do circuito, saber o que, que é corrente real, que é essa daqui, olha, e a corrente, melhor, corrente convencional, que é essa daqui, diferente da corrente real, que é para onde vão os fluxos dos elétrons aqui, tá? Saber qual é a função do perímetro e aonde ele é colocado. Ele é sempre colocado no meio do caminho da onde eu quero medir a corrente. Saber que o voltímetro ele é colocado de forma paralela aonde eu meço a tensão. E é isso aí. Perfeito? Então, olha, desculpa a minha voz novamente, né? Espero ter ajudado. Se gostou, compartilha. Se quiser dar um like também ajuda bastante. E assista também os próximos vídeos, no caso do Enem, que o foco dessa semana é física para o Enem. Obrigado, pessoal.